Opa! Não. Você entrar aí? Estamos ao vivo já. Já vi ali. Então, boa noite, gente. Deixa eu só acompanhar aqui. Já temos algumas pessoas aí nos acompanhando. Filho, você não vai poder participar disso. Por quê? Por quê, mãe? Por quê? Você entrar aí? Estamos ao vivo já. Então, boa noite, gente. Deixa eu só... Pedimos desculpa, estamos com alguns problemas na internet, mas logo a gente vai estar dando início, né, à nossa fala com as nossas professoras, Sandy, Sirbene, Franciele. Aproveita que você já entrou, manda o link para os colegas, convida todo mundo aí para estar participando. Tenho certeza que teremos uma noite com muito aprendizado, com muito conhecimento. A gente já tem a Esté, que já está nos assistindo, Sofia, Kevin, que foi o primeiro a chegar, né, Kevin? Nossa diretora, Sandra Helena, já está conosco também. Bianca Nascimento, acabou de chegar. Então, manda o link aí para os colegas, para que a gente inicie aqui a nossa transmissão. A gente inicia aqui as nossas atividades. A gente pede um pouquinho de paciência de vocês. É a nossa primeira live. Nosso professor Toniel é que está aí com todo esse trabalho de técnico, né? E a gente tem certeza, como a primeira, sempre tem algumas dificuldades, uns probleminhas, mas a gente tem certeza que logo estará superado. Cicleide acabou de entrar, boa noite, nossa vice-diretora, Micaele, Maísa, nossa professora. Mas tem 2 áudios. Boa noite, Kevin. O outro passeio vai durar... Quem ainda, gente, não se inscreveu no nosso canal, o canal do Monteiro Lobato, aproveita e faça a sua inscrição. Eu não posso fazer com água, eu vou fazer com pão. Só mais uns minutinhos e a gente vai iniciar. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve, dá um like, compartilha, pede os colegas para se inscrever também. Tá bom. Ó, tu vai nos falando se tá tudo ok para a gente começar. Gente, enquanto a gente não inicia mesmo, Murilo Reis, boa noite. Seja bem-vindo, Murilo. Marilane Luz, nossa professora de filosofia, bem-vinda, Mari. Micaele. Boa noite, Micaele. Ana Vitória, boa noite, Ana Vitória. Eu vou dar alguns recadinhos antes da gente iniciar o debate com as nossas professoras, tá?
Como vocês estão sabendo, a gente está tentando diversificar as atividades, tentando levar um conteúdo para que vocês não fiquem parados nessa quarentena. Então, o nosso canal aqui, o canal do Monteiro Lobato, será mais um instrumento dentro do nosso projeto Estude em Casa, com esse objetivo, né? A ideia é que vocês continuem estudando, que continuem tendo acesso a um conteúdo com qualidade, continue tendo orientação com os nossos professores, para que não percam, né, essa rotina de estudos que é tão importante para vocês. Lembrando que vocês estão aí encaminhando, principalmente a turma do terceiro ano, então não é momento de parar de estudar. Estar em casa, não ir para a escola, não é justificativa para que parem os estudos. Então, vocês podem e devem continuar estudando, fazendo leituras. E esse livro que a gente vai estar discutindo hoje é um livro extremamente importante, não só para quem vai fazer o vestibular, quem vai fazer o Enem, mas é um livro também importante para que a gente compreenda, para que a gente faça uma reflexão da nossa sociedade. E para o que estamos vivendo hoje, né, essa pandemia do coronavírus, é um livro mais do que necessário, uma discussão mais do que necessária. Então, a nossa ideia é que vocês continuem tendo, né, essa discussão, continuem estudando e tendo acesso a um conhecimento, a leituras e tudo com a orientação dos nossos professores. Por isso, hoje a gente vai iniciar as nossas lives, teremos outras lives aqui no canal, e após o retorno às aulas, que a gente espera que seja em breve, nós vamos dar continuidade também às atividades aqui pelo nosso canal, porque essa era uma ideia que a gente tinha antes mesmo da pandemia, antes mesmo da quarentena. E pretendemos, inclusive, que a gestão do canal seja realizada também pelos alunos, também por vocês, né, através do Grêmio Estudantil, através dos líderes de classe, que vocês possam estar produzindo conteúdo para a gente estar aqui fazendo lives, fazendo programas, levando conhecimento, levando um pouco dos projetos que a gente desenvolve em nossa escola para toda a comunidade, para todo território, para toda a Bahia, para todo o país e para o exterior também. Afinal, nós temos muito conteúdo, nós temos muita gente boa em nossa escola, nós temos, né, muitos talentos na nossa escola e que precisam ser levados aí para o mundo. Então, essa é a ideia do canal. Essa é a primeira live de muitas que teremos aqui. Esse livro, gente, que nós vamos estar discutindo hoje, né, que é o livro do Saramago, foi realizada uma atividade com ele na terceira semana do nosso projeto Estude em Casa. Primeiro, nós fizemos a leitura do livro do Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos, vocês lembram? E aí, na segunda semana, nós tivemos um livro para cada ano. Então, o primeiro ano ficou com um livro, o segundo ano com A Moreninha, o primeiro ano, A Hora da Estrela, não foi isso, professora Sibene? Clarice Lispector. E o terceiro ano com José Saramago. Então, o pessoal do terceiro ano que já fez a leitura, essa é uma oportunidade de estar tirando as dúvidas, né? De estar discutindo com os professores. E para quem não fez a leitura, essa é uma oportunidade de estar acendendo aí a vontade de ler e correr depois para fazer a leitura do livro do José Saramago. Ele já está disponível lá no nosso blog e vou compartilhar mais uma vez. Tenho certeza que depois da live, quem não leu vai querer ler e vai se apaixonar por este livro, tá bom? Só um minuto. Eudes Araújo, meu colega do NTE 8, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente, Eudes, nosso poeta, né? Próxima live, Eudes, vamos estar aqui com você. Você aqui com toda a sua poesia, toda a sua cultura, nos auxiliando aqui, compartilhando arte e cultura com a gente. Fique aí ligado, tá, Eudes? Professora Marinalva já está com a gente também, Ana Vitória,
Cleiton, Márcia, Micaele. Micaele quer que a gente faça live todo dia, gente. Será possível? Breno, Cinto, Mar, Franciele e Sandy. Vamos fazer isso agora, Breno. Apresentar as professoras, porque nem todo mundo teve oportunidade de conhecer, né? Franci, ela, na semana que ela começou, acabou tendo, né, o fechamento das escolas por conta da pandemia, e Sandy chegou quando a gente tinha ido embora. A gente tinha acabado de ir embora da escola, acabado de terminar as nossas atividades, e Sandy chegou lá. Então, quem não conheceu ainda, mas as professoras estão desde o início do projeto Estude em Casa, produzindo muito material para vocês, tá bom? Maicon, Fábio, seja bem-vindo. Sara Sena, seja bem-vindo. Emily, seja bem-vinda. Boa noite. Doroélia, nossa prof. Boa noite, Dora, seja bem-vinda. Então, nós vamos iniciar, meninas. Eu gostaria, primeiro, que a professora Sandy pudesse se apresentar, depois a professora Franciele vai se apresentar, e a professora Sirbene já é conhecida de vocês, mas ela também vai se apresentar, porque essa live ficará aí, né, salva, então quem não conhece vai poder conhecer. Sandy, pode começar. Boa noite, gente. É uma honra estar aqui com vocês, né, nessa primeira live da Escola Monteiro Lobato. E vou acompanhar vocês aí durante um bom tempo, né, na disciplina de História e para o pessoal da noite de Filosofia, né? Então, hoje eu vou falar do que realmente é a minha formação, né, Filosofia, né? Então, eu vou focar mais nisso, só que posteriormente vamos fazer lives de história também, né? E poder aproveitar desses dois conhecimentos, né? Fazendo a junção de um e do outro. Obrigada, professora. Franci. Boa noite. Para quem não me conhece, né? Para quem a gente não foi apresentada, eu me chamo Franciele. Eu confesso que estar aqui hoje é um desafio, a barriga fica com um friozinho na barriga, mas aí eu topei esse desafio, é uma experiência muito nova para mim, e trazer esse olhar da sociologia, né, é muito importante, porque é uma obra muito sociológica também, e o que a gente está vivendo é também essas mudanças das relações sociais, né? A gente está aqui hoje, dando uma aula para vocês, pelo computador, eu estou aqui em Tabuna, né? Vocês cada um na sua casa. Isso é um desafio e é uma mudança de relação social. E a gente está aqui para poder discutir isso e poder enriquecer melhor o dia a dia de vocês. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite, viu? Prazer, professora Franci está nos ajudando muito, né? Sirbene. Eu sou professora Sirbene, né, gente? Os meninos aí já me conhecem, né? A gente está junto desde o ano passado. E sou professora de língua portuguesa e literatura. E não aceitei esse desafio de estar aqui com vocês, né? Discutindo essa obra magnífica, né? Uma obra maravilhosa, rica de interpretações. E aceitei esse desafio, estamos aqui. Estou nervosa, né? Porque não é a mesma coisa sala de aula lá com os meus aluninhos, né? Tão queridos, saudades, viu, gente? Mas estamos aqui, né? Vamos lá. E antes, não esqueça da boa noite, né, gente? Então, mal educada, andei boa noite para todos os meus alunos, para todos que estão aí, né? A nossa diretora, a nossa vice-diretora, os nossos colegas. E é um prazer estar aqui com as novas colegas que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? A gente está se conhecendo assim pela rede social, pelos aplicativos, né? Mas graças a Deus que tem esses meios para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam, né? Ainda bem. Isso mesmo. E aí, vou dar aqui, né, as boas-vindas para Arielle, para Ramon, Raiele, Breno,
Salve, Breno, salve para você. Manda um abraço para sua mãe. Pede para ela assistir também, para nos acompanhar. Zeus, David Irênio, David, saudade. Jefferson, nosso professor. Duda Silva. Esther mandou um recado para que a prof de História é muito bonita. Já gostou. Roberta, beijo, Roberta. Que bom que você está nos acompanhando também. E Bruna mandou assim, Sandy, te amo. Essa Bruna é amiga de Sandy já, né? Giovana, boa noite. Então, nós vamos iniciar, gente. E aí eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma frase que para mim, foi destaque no livro, né, do José Saramago. E aí, quem fez a leitura, a galera aí do terceiro ano que está ligada, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que marcou vocês no momento da leitura, o que mais marcou no livro de José Saramago, né? Ensaio sobre cegueira. E para vocês que não fizeram a leitura, vocês também vão colocar aí nos comentários, durante aqui a transmissão da live, o que mais vocês gostaram do livro, né? O que mais vocês gostaram, o que vocês pontuam aí, o que chamou a atenção sobre o livro. E o que mais me marcou a seguinte frase: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Olha que frase forte, né? E vamos conversar um pouco sobre ela no decorrer da nossa live. Para iniciar, eu queria convidar a professora Sirdene, que é a nossa professora de literatura. Ela vai estar, né, fazendo essa análise a partir do olhar da literatura sobre o livro de José Saramago. Vocês vão anotando aí todas as dúvidas, porque no final a gente vai estar conversando sobre as perguntas de vocês, tá bom? Acompanhe. Professora, fique à vontade. Ok. Então, gente, vamos lá, né? Não tem como a gente falar da obra de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, sem falar de Saramago. Primeiro, vamos falar sobre o autor. E eu trouxe aqui um pouco desse autor, né? Pesquisamos e já estudamos na literatura portuguesa. Creio que meus alunos aí possa ser que não conhecem ainda. E agora nós vamos ver, né, a respeito do nosso escritor. José Saramago, ele é um escritor português, da literatura portuguesa, né? Ele nasceu no dia 16 de novembro de 1922, aí logo quando surge o modernismo, né, gente? Vem a Semana de Arte Moderna, né, de 22, não sei se vocês se lembram, meus alunos aí. E Saramago, ele é um escritor de grandes obras, né, gente? Obras que sempre trazem uma crítica social, uma crítica ao próprio homem, né? Ele traz uma crítica muito pesada até ao próprio homem, o homem se questionar mesmo, né, como ser humano. E as obras dele são bem carregadas dessas críticas. A gente pode citar o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim e dentre outros, né? São vários que a gente pode estar aqui, que é conhecido, né, no Brasil, que muitos brasileiros têm acesso. Pois então, José Saramago, ele foi o único escritor, né, da língua inglesa, né, que conseguiu ganhar, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, o Prêmio Camões. Então, não é pouca coisa, né? Muita coisa, né, gente? Ele é o único escritor de língua portuguesa que ganhou esse prêmio. Em 1998. Ele é um escritor, gente, que ele tem uma crítica muito aguçada, né? E ele nos faz pensar sobre a nossa existência como ser humano e na sociedade. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é uma entrevista que ele deu num programa chamado Sabatina, né? O próprio autor falando de sua obra ali. Isso é muito rico, né? A gente tem a oportunidade de ver o próprio autor falando sobre a obra, Ensaio sobre a Cegueira. E ele falava, né, um repórter que questionou a ele se quando ele escreveu esse livro, se o intuito dele era fazer uma crítica à política contemporânea. E logo ele respondeu que não.
que não era o intuito dele fazer uma crítica à política contemporânea, né? Ele diz que esse livro surgiu de uma forma bem simples, né? Ele estava num restaurante ao lado de sua casa, quando ele senta ali naquele restaurante, de repente vem a pergunta, né? E se fôssemos todos cegos? Imediatamente ele responde, né? Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo traz a resposta, né? Nós somos todos cegos, já estamos cegos, né? E é interessante que nessa mesma entrevista ele fala a respeito da questão do homem, né? Ele fala que essa cegueira do homem é uma cegueira histórica, né? Uma cegueira que há muito tempo está na sociedade, é uma cegueira que acompanha o homem há muito tempo. Ele fala outra coisa também que é bem forte, uma crítica bem pesada, não é que seja pesada, é que nos faz pensar a respeito, né, da nossa existência humana, né, enquanto ser social. Ele diz o seguinte: o instinto está para o animal, assim como a razão está para o homem. O animal, ele mata para sobreviver, ele mata para poder garantir a sobrevivência, enquanto que o homem não. O homem, ele mata por prazer, ele mata para destruir a vida, ele mata simplesmente para mostrar que ele tem poder, que é por gosto. E é isso que a obra ensaio para ser... Oh, gente, eu tô nervosa, desculpa. Fique calma. Isso é que a obra nos mostra, né, gente? Ali, pessoas numa mesma condição humana e pessoas que tentam ali pessoas que tentam tirar vantagem numa situação que estão todos na mesma situação, né? Situação igual. Outra coisa interessante a respeito de Saramago, falando sobre essa obra, ele fala em outra entrevista. Gente, as entrevistas de Saramago estão todas no YouTube. Meus alunos, vocês podem ir lá e acessar, viu? No Folha de São Paulo. Essas entrevistas estão lá na íntegra, que eu estou dando apenas umas pinceladas daquilo que eu achei interessante compartilhar com vocês. E ali ele fala que, quando ele escreveu o ensaio sobre a cegueira, o intuito dele era que o leitor, ele sofresse as mesmas aflições que ele sofreu enquanto ele escrevia. Gente, é espetacular, porque a gente realmente sente, a gente realmente sofre. Ensaio sobre a cegueira é uma obra que não tem como você ler e não sofrer. Você fica ali o tempo todo sofrendo com aquela história tão angustiante, mas entendendo que ele está colocando uma cegueira, que é uma cegueira social. Ele está dizendo, nós seres humanos, nós somos assim. Ele está dando um chacoalhão na gente, dizendo, olha para como é o ser humano, né? E aí a gente pode destacar algumas características do texto de José Saramago. Quando a gente começa a ler a obra, você observa que é um texto escrito sem marcação, né, das falas. Ele coloca o discurso direto, o discurso indireto ali. Essa marcação de falas, ele não coloca as pontuações, a questão da pontuação, a questão do travessão, a interrogação, a exclamação. Eu não sei se vocês, alunos, perceberam isso enquanto vocês estavam lendo, né? E no início pode até ter dificultado um pouco a leitura, mas depois você vai acostumando. No meu caso, gente, não dificultou nada. No meu caso, dinamizou a leitura ficou dinâmica, né? Você lê de forma mais rápida. E ali você percebe que não há essa marcação das falas, marcação de capítulo, não existe a separação de capítulos. As vírgulas, elas são muito raras, né? São poucas vírgulas. A pontuação, os parágrafos longos, o que pode dar a ideia de uma leitura cansativa, mas não, é uma leitura muito boa, muito prazerosa, uma leitura que nos faz pensar, ok? Outro ponto interessante que a gente pode perceber é a presença das metáforas. Gente, a própria cegueira é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem. Acredito que meus alunos do primeiro ano que estão acompanhando aí do segundo, né, já viram esse conteúdo. Então, ali a cegueira, ela é uma metáfora, é a própria metáfora, dizendo que essa cegueira, a decadência do homem, a decadência moral, a falta de solidariedade, o egoísmo, né? De buscar só os seus próprios interesses, a melhoria de vida, entre aspas, né? Se a gente pode chamar isso de melhoria de vida,
né? Mas essa metáfora está relacionada à cegueira, à própria cegueira. Quando ele diz que essa cegueira é uma cegueira branca, o homem mergulhado num mar de leite. Olha que interessante, né? Como se estivesse no mar de leite. Essa luz, né? Não era uma cegueira escura, era uma cegueira branca. O homem via aquilo tudo branco. Então, eu acredito que esse mar de luz é você olhando para si mesmo, a questão do egoísmo, né? Isso aqui é uma interpretação minha, viu, garotos? Possa ser, gente, que vocês que leiam outras experiências. E também, por que não falar da questão de os personagens não ter nomes? Não sei se vocês perceberam isso. Os personagens, eles não têm nomes. Por isso eu aconselho, apesar de ter o filme, não assista o filme, leia a obra. Eu ainda não assisti o filme, mas eu li só a obra. Então, os personagens, eles são chamados, né, apelidados por adjetivos que caracterizam a função deles ali naquela história. O que eles são dentro daquela história. Vamos lá. O primeiro cego, a rapariga dos óculos escuros, né, o médico, o oftalmo. Quem mais? O velho da venda preta, os cegos malvados, a mulher do médico, a nossa heroína, né? A mulher do médico, que é a personagem principal. E você percebe que aqueles personagens, eles não têm nome. Outra coisa também, não tem o nome da cidade, do país. O que Saramago quer nos falar com isso? Saramago está dizendo que essas pessoas pode ser qualquer um de nós, qualquer um dessa sociedade, qualquer um desse... não existe um país, uma língua ali definida, um nome de um país, de um continente, nada que possa fazer com que a gente identifique. E o que torna difícil também você imaginar cada personagem. As únicas personagens que eu consegui traçar assim, um perfil é a rapariga de óculos escuros, que ele fala que ela era uma moça muito bonita, e o velho da venda preta, que era um senhor, né? Dá para a gente perceber que ele é um senhor de idade. Então, essa é um ponto que eu gostaria de trazer aqui. Não sei se vocês, meninos, observaram isso. Se vocês observaram, coloquem aí nos comentários, né? Se vocês perceberam isso na obra de Saramago. Dadas essas questões, eu gostaria de falar da obra em si, né? Eu gostaria de ressaltar aqui uns 3 ou 4 pontos, né, se o tempo me permitir, que me chamou a atenção nessa obra. O que me chama a atenção nessa obra é lá no início, quando o primeiro cego, né, ele está no trânsito, aguardando o semáforo, e ali ele cega. E depois que ele cega, alguém ali, entre aspas, se oferece de uma forma caridosa para levá-lo em casa. E chegando lá, essa pessoa deixa o cego em casa, mas ele não perde a oportunidade de roubá-lo. Olha Saramago nos mostrando novamente, né, essa maldade, esse egoísmo. E há um diálogo ali, aquele homem entra numa questão de consciência, né, se ele fez bem em roubar ou não, mas a questão ele não perdeu aquela oportunidade de levar aquele carro, né? Então, ali, mais uma vez, Saramago coloca diante de nós essa questão de se dar bem em relação ao outro, né? Ele roubou um cego, ainda que ele lá posteriormente venha ficar cego também, mas assim, ele mostra um pouco de arrependimento, mas é algo terrível, é algo horrível, mas ele está mostrando o que o ser humano é capaz. A questão da razão, de usar a razão para destruir a vida, de usar a razão para se dar bem, de usar a razão não para apenas sobreviver e ajudar o outro, mas para poder tirar proveito disso. Né? Quando ele nos compara, falando do instinto, eu acredito que ele está dizendo que o instinto do animal é de sobrevivência e o homem deveria usar a razão para outras coisas, não para destruir, não para matar, não para tirar vantagem das situações, ok? E outro ponto interessante que a partir dali, né, gente, aquele primeiro cego entra no táxi e vai para o consultório médico. Se vocês observarem, lá naquele consultório estão todos os personagens que, de alguma maneira, eles vão se encontrar, né, dentro do manicômio, ali eles vão se encontrar, se relacionar de alguma forma, né? E
rapaz sai de lá com um diagnóstico de que ele não sabe o que é aquela cegueira, como foi que se deu uma cegueira branca, nunca se ouviu falar, e o médico posteriormente vai pesquisar, e quando ele está pesquisando, ele também cega, entra em contato com as autoridades, mas é uma dificuldade, aí Saramago mostra a atitude daquela recepcionista também, né, a falta de solidariedade daquela mulher, né, dificultando que ele falasse com o ministro da saúde, para que pudesse entrar em contato com ele, relatar o que estava acontecendo. Ele chega colocando novamente a condição humana aqui, né? Se aquela mulher poderia facilitar a vida daquele homem, não, ela dificultou a vida do médico lá para falar de uma forma indiferente, né? Ela foi indiferente à situação daquele médico. E ele vai, consegue, e o Ministério entra em contato com ele, dizendo que logo ele seria levado para um lugar, né? Seria separado ali, entrariam em quarentena. E interessante que, quando o carro chega, a esposa dele, que ainda não era cega, ela decide ir junto. Ela decide acompanhar o esposo por uma questão de amor, e ela mente dizendo que cegou. E ali ela é a única personagem naquela história, que ela entra naquele lugar de horror, né? Uma cena de concentração, né? Eu não sei se a gente pode chamar disso, mas as piores... o ser humano chega na sua pior condição, uma condição animalesca ali dentro, né? Cenas de violência, cenas de estupro, cenas de abandono por parte do governo. Eles são abandonados naquele lugar. A priori, eles colocam uma área que ficam os que iriam cegar e uma ala onde estariam os cegos, né? Os cegos ditos mesmos, que estavam cegos. E interessante que naquele lugar ali, ela consegue ver todo aquele horror que está acontecendo. E a cada dia as coisas vão piorando, depois chegam mais cegos. Saramago chega, eu não sei o número exato, mas chega quase a 300 cegos ali dentro daquele local. E interessante, gente, que eu gostaria de apontar aqui com vocês, que dentre esses cegos veio um cego de nascença. Né? Tinha um cego ali que a cegueira dele era a cegueira negra, a cegueira que ele enxergava realmente nasceu. E por incrível que pareça, aquele cego ele tinha habilidades que os outros cegos não tinham, né? Ele tinha facilidade de se virar nesse meio. E o que ele faz com isso? Ao invés dele se unir para ajudar, ele tenta tirar proveito dessa situação. Ele é o contabilista, né, o chamado cego que contabiliza os bens que eles vão pedindo, né, os cegos malvados começam a racionar comida ali dentro e eles vão pedindo para os outros cegos que mandassem os seus pertences, né, uma cena horrorosa. E aqui eu quero destacar uma coisa, me digam para que eles queriam aqueles bens. Eles estavam na mesma condição que os outros cegos estavam. E tem um cego malvado lá que, por incrível que pareça, ele tem uma arma, então ele é o mais poderoso ali dentro, né? E, a princípio, ele pede os bens. E, logo em seguida, ele pede as mulheres. Né? Uma cena de horror. Gente, em meio a tudo isso, a gente vê falta de higiene, né? Um lugar em situação deplorável. O homem vivendo, ele começa a narrar o cheiro, a questão do suor, e você começa a sentir tudo. A aflição que Saramago fala que queria que a gente sentisse, a gente realmente sente. Vendo ele narrar as cenas de horrores que começam a acontecer, mortes, pessoas que são enterradas em covas rasas, outros ficam esperando para serem enterrados ali. Então, é muito difícil você ler aquilo e não sentir algo. Eu te pergunto, e pergunto para vocês, meus alunos, e eu gostaria da contribuição também das minhas colegas aí depois, né? Esse manicômio, será que ele não está retratando a sociedade onde o mais forte sempre está querendo impor sobre os que são mais fracos? Eu fico imaginando todos numa mesma condição, mas alguém queria tirar proveito de uma comida que não era só deles, a comida era para todos, né? Não era só para a ala deles, era para todas as alas, e eles decidem trazer essa comida para o seu poder racionar. E outro ponto que eu quero destacar aqui é a questão da mulher do médico que, vendo
essas cenas todas, em nenhum momento ela tentou tirar proveito disso tudo, ao contrário do cego lá de nascença, né? Ela procura ajudar aqueles da sua cela, né? Ela se torna, eu acredito que o personagem principal ali para a sobrevivência daqueles cegos, né? Eles criam laços de amizade, de companheirismo, de confiança, apesar das diferenças sociais que existiam entre eles. E interessante um diálogo deles, quando chega o pedido das mulheres, tem o primeiro cego diz que a mulher dele não vai, né, que ela não vai se submeter a isso, e a mulher do médico, ela via, gente, impressionante como ela disse que ela iria. E é uma mulher levando o questionamento, diz assim, se no lugar das mulheres eles pedissem os homens. Aí o primeiro cego diz, mas aqui não tem nenhum maricas. Ela diz, mas aqui também não tem nenhuma prostituta. Então, a questão que a gente pode levar em discussão, assim, a questão do gênero, né? Aí a gente pode levantar uma discussão a respeito, por que as mulheres que tinham que se submeter a cenas de violência tão fortes, tão terríveis, para que todos se alimentassem? Seria justo que só os homens recebessem o alimento da violência que aquelas mulheres sofriam? Gente, quem leu sabe, né? Coisas terríveis, que o estômago da gente revira, né? A gente sente ânsia de vômito. E interessante que ela faz esse questionamento e aquela cela fica toda em silêncio, porque ninguém tem a resposta. Né? Ninguém tinha a resposta para aquela pergunta. Então, eu pergunto para vocês, será que aquela mulher do médico, ela não cegou, e ao mesmo tempo eu trago a minha explanação a respeito, né? Ela não cegou porque ela não estava doente da cegueira que essa sociedade está, que Saramago fala que é uma cegueira histórica, a cegueira do egoísmo, de pensar em si mesmo, de pensar nos seus próprios benefícios, de dizer eu preciso, a gente ouve muito hoje em dia as pessoas dizendo eu quero ser feliz e o resto que vá para o espaço, o resto que isso, né? Tantas coisas, tantos lugares que as pessoas mandam, né? O resto. Porém, eu pergunto, aquela mulher, ela tinha o direito, ela tinha a opção da escolha, e, no entanto, ela escolheu ir para aquele lugar e presenciar tudo aquilo. Né? Posteriormente, quem leu a obra sabe que a mulher do médico, ela assassina o cego malvado com a tesoura que estava nas coisas dela, e uma cega põe fogo naquele lugar. Eu não tenho tempo aqui para detalhar todos os acontecimentos, queria, viu, gente? Compartilhar com vocês, discutir com vocês todos os pontos, mas eu trouxe só alguns, assim, para a gente discutir. E uma cega põe fogo naquele lugar, no manicômio, e eles saem daquele lugar e percebem que realmente a cidade toda estava cega e encontram um caos social. Não há mais governo, não há, está tudo destruído. É preciso agora ir em busca da sobrevivência. E, de novo, aquela mulher, a mulher do médico, ela que leva todos, que conduz a todos. E eles passam nas casas, né? E são cenas muito fortes, quando a rapariga dos óculos escuros chega na casa dela e não encontra os seus pais, mas encontra sua vizinha de uma forma cadavérica, comendo coelhos vivos e galinhas vivas, né? Que coisa horrorosa, que coisa terrível que o ser humano chega ao ponto para poder sobreviver. E ali eles vão para o apartamento do médico, né? E começa toda a trajetória deles. Aquela mulher, ela sai em busca de comida todos os dias para alimentar aquelas pessoas. E, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma cena que me tocou bastante, né? Que é uma cena, eu digo cena porque eu leio o livro e eu vou criando as cenas na minha cabeça. E foi uns capítulos, olha, umas páginas anteriores, quase terminando o livro, que fala o seguinte, ela acaba de chegar de uma caçada, né, alimentar, porque queria realmente procurar alimentos. E ali na rua eles encontravam cadáveres, cães se alimentando desses cadáveres, era uma cena horrorosa. E na volta, elas voltam todas sujas de todo tipo de sujeira que a gente possa imaginar, e quem leu sabe do que eu estou falando. E começa ali a chover e elas saem para a sacada daquele hotel,
do apartamento ali, e elas tiram as suas roupas e ficam nuas ali, né? E começam a tomar banho ali naquela chuva e lavando as suas roupas. Elas vão lavando as roupas. E a cena que me chamou muita atenção porque naquela sacada ali tinha outras janelas, né? Elas não se importaram. Cadê o pudor moral, né? A questão do pudor moral. Por quê? A gente fala, não, as outras estavam cegas, mas a mulher do texto, ela enxergava. Será que nesse ponto ela já não... A gente surge esse questionamento, será que ela já não estava no mesmo nível daqueles cegos ali? Né? Ela conseguiu chegar no mesmo nível que eles, né? Ela não se importou mais com as questões morais, elas se despiram e ali tomaram banho todas juntas, uma cena de amizade, de companheirismo, de confiança, né? Muito interessante. E a gente falando sobre a questão da moral também, a gente fala daqueles maridos lá naquela cena que eu narrei antes, de enviar suas esposas para serem estupradas, né, gente? Eles não tiveram pudor moral. Eles não tiveram vergonha de se alimentar depois, de olhar no rosto dessas mulheres depois, que sofreram toda aquela violência. Então, a gente percebe que a cegueira histórica que Saramago fala é a decadência moral do homem. Ele não se importa o preço que ele tiver que pagar para poder ter os seus benefícios e para poder sobreviver e para poder viver de uma forma, de uma maneira bem melhor, se assim a gente pode dizer, entre aspas, né? Então, logo em seguida, esse livro ele não tem um final assim espetacular, a gente fica esperando esse final espetacular, mas todos vão voltando à visão, né? Um após o outro. E aí entra uma questão: por que será que eles voltaram à visão? Né? Aí eu aqui uma interpretação minha, e eu gostaria que vocês também me ajudassem, meus alunos aí que fizeram a atividade. Será que eles não conseguiram enxergar verdadeiramente, que é o que Paloma citou lá no início, né? Que às vezes a gente tendo olhos, a gente não vê, não é isso? A gente tem olhos, mas a gente não consegue enxergar. Será que eles conseguiram agora enxergar a vida como realmente ela é necessária enxergar? E aí surge aquele questionamento: será que essa cegueira ela não pode retornar novamente? E essa cegueira ela vai nos envolvendo no dia a dia, na labuta do dia a dia, na batalha do dia a dia. A gente vai fazendo as coisas sem nem perceber que às vezes a gente está passando por cima do outro, sendo egoísta, não sendo solidário, né? E é muito interessante, porque quando a gente lê essa obra, todas as vezes que a gente se lembra de Ensaio sobre a Cegueira, a gente vai entender, não tem como não questionar a nossa existência como ser humano, como ser social. A gente vai questionar, né? Vai pensar, vai repensar e vai querer melhorar, querer entender. E a gente se espanta. Será que eu sou igual aquele cego malvado? Será que eu tô igual a eles? Não, né? Mas Saramago, apesar dessa visão tão crítica que ele tem do homem, que é apresentada em outras obras também, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele deixou ali um pontinho, né, de esperança. A mulher do médico, que não foi contaminada por essa cegueira. Então, eu acredito que há esperança para o homem, né? E, para terminar a minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte: assim como Saramago, eu acho que Saramago não pecou em dizer que o homem é mau, não. Realmente, eu acredito que seja. Mas eu me lembro de Jesus Cristo, né? Quando aquele jovem chega para Jesus e diz assim: bom mestre, ele diz: bom é Deus que está no céu. Então, não há ninguém bom, né? Então, de tudo, Saramago não estava errado. Mas Deus, ele nos torna melhor, né? A gente ver Deus na vida do outro nos torna melhor. Então, gente, essas são as minhas considerações. Espero ter contribuído com alguma coisa para o esclarecimento de vocês, dos alunos. E me desculpe aí pelo nervosismo. Na próxima, eu garanto que eu vou estar melhor, né? Eu espero. Nada de nervosismo. A gente agradece
ficamos apaixonados pela sua paixão ao apresentar o livro. A gente percebeu, eu senti daqui todo o seu envolvimento com a leitura, toda a paixão, todo o seu gosto pela leitura. A gente parabeniza os professores, nossa professora Marilane mandou um recado aqui que você está ótima, os alunos me mandando aqui também que a sua fala está ótima, mandaram aqui agora, a fala de Sirbene está boa demais. Queria registrar a presença de Lúcia Moraes, que é diretora do Polivalente de Itapetinga, nossa colega, está aqui acompanhando também. E tem uns colegas aqui, eu não sei, os amigos da professora Sandy, alunos, que estão aqui apaixonados pela professora Sandy, mandando recado, esperando a hora, ela vai falar sim. Queria falar para Micaele e para Vitória, que perguntaram se é para nota. É para nota sim, é para nota da vida. Conhecimento é importante para a vida. Mais do que a nota que aprova ou reprova, é o conhecimento que fica, tá bom? Fica a dica, anota aí que essa é importante. Aprendam, leiam, se interessem, foquem, estudem. Só vocês poderão fazer isso por vocês, mais ninguém. O professor pode ficar aqui e despejar o melhor que ele tem. Se você não se interessa, se você não participa, se você não quer aprender, não adianta. E você pode ter até uma nota azul lá no seu boletim, mas isso nem sempre representa o conhecimento. Então, fica ligado, fiquem de olho, leiam, aprendam, participem e, principalmente, aproveitem, né? Estamos vivendo tempos difíceis e nesse tempo que estamos vivendo, quem tem um pouquinho assim de conhecimento, vai muito mais longe, certinho? Professora Bianca está aí ligada também, muito bem, arrasou, mandando para a Sirbene. Eu achei ótimo. Obrigada, Bianca, um beijo. Achei ótimo. E aqui a tropa do HIP, que eu não sei quem é essa tropa, coloca de que ano é a tropa para eu poder falar aqui, porque eu não conheço essa tropa. Tropa do HIP mandou aqui corações para a professora Sirbene, tá? Parabenizando a professora Sirbene. Rayane também parabenizando. Certinho, Micaele e Vitória, fiquem ligadas e todos os colegas aí compartilhem a live. Tem conhecimento muito bom aqui, que vai ser muito importante para a vida de vocês. Professora Sandy Franciele, quem gostaria de começar agora? Eu combinei com o Sandy, aí eu vou ser a próxima. Pronto. Então, agora é com vocês a professora Franciele. Vamos lá, galera. Depois dessa explicação ótima, né, da professora Sirbene, né, esse olhar do livro pelo viés literário, né, muito interessante, queria agradecer e parabenizar também, e dizer que no momento que eu fui escolher para falar sobre a sociologia, eu topei como um desafio, porque é uma obra toda sociológica, né, ela perpassa desde as relações sociais de antes das pessoas ficarem cegas, durante as pessoas perderem a visão, com as pessoas no manicômio, né? Então tem todo um processo, ela é uma obra muito carregada, as relações sociais, elas vão se dando e elas vão mudando no decorrer da leitura e a gente vai percebendo. E eu acho que, como a professora Sirbene falou, que é uma obra muito pesada, eu acho que ela tem uma carga mais pesada porque a gente está vivendo uma pandemia, né? É uma situação que essa geração, essas pessoas que estão aqui hoje, a gente nunca passou por esse processo antes. E a gente meio que se assusta e a gente tem medo, né, de certa forma. Mas cabe a reflexão. Então, assim, no momento que eu estava lendo o livro e fazendo esse paralelo com a sociologia, eu pensei, bom, eu vou pegar uma teoria de um autor, né, de um autor da sociologia, de um sociólogo, mais especificamente, o autor que eu escolhi, ele se chama Zygmunt Bauman, ele tem esse nome meio estranho, mas ele é um cara bem conhecido, ele é mais recente, ele não é aqueles estudiosos que a gente aprende na escola,
né, lá do século XVIII, do século XIX. Então, ele é um cara que a gente procura um vídeo dele no YouTube e a gente vai achar. Então, ó, que legal. Então, ele faleceu em 2017. Então, eu achei interessante trazer a obra dele, porque ele tem esse olhar sociológico mais atual, vamos dizer assim, da nossa realidade, da realidade que a gente está inserida. E aí, eu noto dele para vocês só mesmo, porque a gente às vezes fala, quem é esse cara que essa professora está me mostrando, né? E é bom a gente se familiarizar. E esse é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, ele, como eu disse, ele tem esse nome mesmo diferente. E vou voltar aqui. Ele tem um conceito que eu queria que vocês gravassem. Ele tem um conceito que se chama modernidade líquida. E aí eu vou explicar primeiro esse conceito, e aí depois eu vou pegar esse conceito com esse olhar sociológico em cima dessa teoria, e eu vou trazer um recorte para o livro do Saramago, porque eu acho que com essa teoria da sociologia a gente vai poder entender melhor, vai ter uma compreensão melhor, tá? Então, o conceito de modernidade líquida, galera, é o seguinte: esse conceito é o conceito básico da física, tá? É o conceito do estado físico da matéria, que vocês devem ter aprendido lá na física ou já devem ter ouvido falar. Então, para exemplificar, por exemplo, a gente pode imaginar uma água. A água no seu estado sólido, ela é uma pedra de gelo, né? E tem a água no seu estado líquido. Quando o Bauman, ele pega e traz esse conceito de liquidez e esse conceito de modernidade sólida, ele traz esse conceito para poder explicar as relações sociais da época histórica, tá? Então, por exemplo, quando você pega o conceito de modernidade sólida e você pega as relações sociais que se davam na Idade Média, por exemplo, a gente vê que para um valor, para uma questão social mudar, dependia de muito tempo, né? Era algo um processo muito longo. Aí a gente tem lá para o século XVI, mais ou menos, a gente começa a ter o iluminismo. No final do século XX, do século XIX, a gente tem a Revolução Industrial. Então, a gente tem uma outra mudança social, que com essa mudança traz todas as mudanças de relações sociais também que a gente está inserido. Então, é como se essa pedra de gelo dessas relações sociais, ela se tornasse líquida e aí depois ela se endurecesse de novo, ela se tornasse sólida de novo. Então, para o Bauman, as relações sociais elas se tornam líquidas nessa sociedade que a gente está inserida, que é essa sociedade capitalista. Então, na sociedade atual, que é essa sociedade tecnológica que a gente está inserido, ele denomina que as relações sociais se dão de forma líquida. O que é as relações sociais de forma líquida? Elas são muito rápidas, elas são muito instantâneas, elas mudam muito, né? Então, por exemplo, o pessoal aí que está solteiro e tal, e aí entra num aplicativo de relacionamento, um Tinder, um Facebook, um Instagram. É muito comum e muito simples você se relacionar para você dar um match ou não, tipo, se esse cara me interessa, ou se essa moça me interessa ou não, entendeu? Então, essas relações, elas vão se dando muito, perde essa coisa da pedra de gelo, essa coisa sólida que muda uma mudança muito, muito demorada. É algo instantâneo, é algo volátil, é algo corriqueiro da nossa sociedade. E isso também, dentro da sociedade capitalista, não só dos relacionamentos, mas eu posso abordar também aqui a relação do privado e do público, por exemplo, né? Ou então do eu e do outro, onde o eu e o privado ele fica mais exacerbado, né? Você não pensa no coletivo, você não faz algo em detrimento do seu bairro, da sua escola, da sua cidade. É algo muito do particular, é do individual, é do meu, é dos meus, do que eu vou proteger, tá? Então, esse é basicamente o conceito de modernidade do Bauman. Aí você fala, professora, beleza, a senhora pegou esse conceito, e aí? O que esse conceito tem a ver com o livro? E aí você pegando esse conceito, né, você entendendo esse conceito, se apropriando desse conceito do Bauman, de modernidade líquida, você faz um paralelo com a metáfora que a professora Sirvene trouxe muito bem explicada a respeito da cegueira, né? É quando você deixa de ver o olhar do outro, por exemplo. Então,
vou pegar um exemplo do livro, quando todos os cegos estão no manicômio, por exemplo, são todos iguais, né? Tirando a moça que enxerga, mas as pessoas não sabem que ela enxerga, né? A não ser o companheiro dela, né? O médico. Mas mesmo assim, as pessoas agem de uma forma como se fosse o meu em detrimento do outro. Ninguém age no coletivo. Né? Então, por exemplo, tem uma cena que eu acho bem marcante nesse momento, é quando dentro do manicômio, né, eles começam a trocar comida por joias. E aí eu te pergunto, qual o valor das joias naquele momento? Né? Então, assim, isso vai se perpassando diversas questões que você vai se vendo na história e você vai vendo essa liquidez, eu não estou aqui dizendo que a modernidade sólida é melhor que a modernidade líquida, que tem uma disputa de geração, que a minha geração é melhor que a do outro. Não é isso. É um olhar de um sociólogo que ele fez um estudo da sociedade e ele está analisando como essas relações elas se dão. E a relação que a gente tem hoje nessa sociedade é essa relação da sociedade capitalista, essa relação mais do individual. Então, assim, um outro exemplo que eu poderia dar o Saramago, ele não foi bobo nada em ter escolhido a visão, porque poderia ter sido uma pandemia de surdos, por exemplo, ou de pessoas que machucaram a mão ou a perna, alguma coisa assim. Mas não, foi a perda da visão, e isso é muito significativo. Quando eu não tenho a visão, por exemplo, o racismo que tem na nossa sociedade, ele se dá pela visão. É quando eu olho para o outro, eu vejo o outro diferente, e aí eu pego uma diferença do fenótipo, uma diferença de cor de pele. E como é que eu faço isso se eu não enxergar? Se eu não enxergasse, eu não faria isso pela visão. Então, o Saramago ele foi muito genial em ter escolhido a visão. Um outro exemplo que eu queria dar é a respeito do consumismo, né? A gente vive numa sociedade capitalista, né, onde a gente tem os bens que a gente consome e os bens, né, que são nos mostrados que a gente precisa desses bens, né, esse consumismo exacerbado. Quando eu não tenho a visão, como que eu vou separar uma bolsa de marca de uma bolsa que não é de marca, por exemplo? Como que eu vou saber que determinada coisa é de valor ou não? As relações sociais elas vão mudar e provavelmente o homem vai criar outras formas de se relacionar com o dinheiro, com os bens de valor. Então, por exemplo, se eu tenho uma camisa que, sei lá, ela com um determinado material e ela custa, sei lá, R$20, e aí eu tenho uma outra camisa porque ela tem um lagartinho, e aí essa outra camisa custa R$200, mas ela é de uma determinada marca, por exemplo. O que valida essa camisa com essa marca? É o olhar, é eu comprar, aí eu vou ter o quê? Um status, né? É diferente. As pessoas que vão me ver vão me validar por ter uma camisa de marca, vão ver, fulano gastou um dinheirinho a mais ali naquela camisa. Se não tem esse olhar, se esse olhar é cortado, né? Como é que vai se dar essa relação? Então, eu achei de uma forma genial, né? Dá para trabalhar diversas outras questões, mas eu quis trazer questões mais em específico e assim eu volto a se ficou alguma dúvida a respeito do conceito, né, de modernidade líquida, vocês podem deixar nos comentários, eu posso repetir, mas eu achei dele para a gente poder tentar explicar e trazer um paralelo também com a nossa seria, né? A gente está vivendo um processo, uma pandemia. E aí eu queria assim deixar uma deixa assim para vocês, comecem a observar como vão se dar as relações a partir de agora. Por exemplo, eu estou aqui hoje conversando com vocês, né? Algo diferente. Como vão se dar os aniversários, por exemplo, os velórios, como como essas relações estão se modificando por conta de uma pandemia. E aí você pegar o livro do Saramago e ver uma questão da cegueira, né? E como é que essas relações mudaram para a gente poder também ter esse insight dedutivo, né? Será que a gente está indo para um caminho certo? Será que o caminho que a gente está indo é muito preocupante? E não vou me estender muito, tá? É só mesmo para poder exemplificar. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, não. Mas é isso, é basicamente isso, tá? Muito obrigada. A gente que agradece. Voltando aqui um minutinho. Pronto. Gente, eu fiquei apaixonada
Queria agradecer à professora Franciele. O Bauman, eu gosto muito, utilizei o conceito de identidade dele na minha dissertação do mestrado. Fiquei fascinada, não imaginei que você fosse trazer o Bauman, né? Assim, sabia porque ela falou antes da live, mas para fazer essa conversa com o Saramago, excelente, e não foi só eu que gostei, professora Franciele. A nossa professora Bianca colocou aqui, né? Lindo, Fran, perfeitas considerações, as ponderações. Altair Cerqueira também gostou bastante da relação, por você ter trago, né, o Bauman, e ele coloca o seguinte: na obra de Saramago, observa uma desconstrução dos bons valores universais num momento de estresse profundo. Né? A gente precisa pensar mais sobre isso, Altair. E aí, todos os colegas, está baixo o volume, gente? Alguns colocando aqui que está baixo. Dá avisa aí, está baixo, melhorou. O nosso professor Gilenberg também parabenizou pela explanação. Nossa diretora, Sandra Helena, né? Show, professora Franciele, fiquei apaixonada. E agora eu passo para a professora Sandy para a gente dar continuidade e depois a gente vai abrir para as perguntas e para finalizar. Boa noite, gente. Eu queria parabenizar as meninas pela explanação maravilhosa, tanto Sirvene quanto Franci, né? E o meu discurso tanto vai pelo viés sociológico, né, faz sociológico, quanto principalmente pela literatura de fato. Né? Então, hoje eu vou tratar, como eu falei, da a primeira é a questão ética, a segunda é a questão da existência humana e a terceira são as leis. Assim como as relações sociais elas vão se modificando, né, por consequência, as relações de poder também. Né? E tanto no período anterior à cegueira, né, quando se deu de fato a cegueira na sociedade, quanto o período posterior, quando as pessoas estão afastadas, né, estão lá no manicômio, né, ali se dão essas duas questões, né, de como as relações de poder se dão ali, tanto dentro do manicômio quanto fora. Né, e aí a gente percebe a diferença de como é que as pessoas ali dentro do manicômio se comportam e como elas eram antes, né, com seus atos, com seus comportamentos, como é que elas se comportavam antes. Né? E aí um destaque, né, que a humanidade, principalmente na questão da existência humana, ela volta aos aspectos primitivos, né? E aí ela se vê na questão entre os instintos básicos, por exemplo, a questão da vida e da morte, né? Como é que ela vai se dar, né, nessa relação, né? E outra coisa também que é importante, né? A gente percebe que antes do processo da cegueira havia um individualismo muito forte, né? Então não se dava essa importância a o que era comum, né? Mas o que de fato era individual. E mesmo assim, no manicômio havia esse individualismo, havia esse modo individual de olhar o outro, né? Não havia essa afetividade pelo outro, né? Então a satisfação era tanto satisfação quanto a segurança eram ligadas àquelas pessoas que eram minhas, né? Que eu vou cuidar dos meus, como a professora Franciele falou, né? Mas dos outros não, mesmo que eu esteja cego e precise desses outros, né? Então, de fato, o Saramago ele traz um aspecto importante, né? Não enxergar as pessoas como elas realmente são, né? E as consequências e os efeitos, né, dessa forma de não enxergar esse outro. Né? Então, a gente pode destacar que quando essa cegueira de fato acontece, né, e aí vem uma série de situações nas quais os seres humanos eles acabam se batendo de frente com seus instintos mais anteriores, né, que não há essa relação entre de fato, ordem, né, de justiça social, de controle social, né, quando essa cegueira se institui,
e aí vamos para o manicômio de novo, né, vai abrindo espaço para uma contradição humana, né, que é justamente o resultado dessa desestruturação da vida, né, e da desestruturação também dos entes burocráticos, né, principalmente se tratando do governo, né, que o intuito do governo é justamente afastar essas pessoas, né, das relações sociais, para que não haja, né, tanta visibilidade assim, e para que também não haja uma contaminação maior, né? Mas isso acaba, ao decorrer do livro, isso acaba caindo por terra, porque as pessoas são contaminadas e aí as relações sociais, mesmo fora, né, vão se extinguindo, né, e as pessoas vão deixando, de fato, mesmo cegos, né? Então, uma fala da professora Silvia me chamou a atenção, que é justamente a sobreposição dos sujeitos aos outros. Mesmo cego, eles tinham essa sobreposição. Mesmo no manicômio, naquela situação, eles tinham essa sobreposição, né, do outro, né? Então, e aí a gente pode... Isso é uma questão mais da existência humana, né, de como se dão essas relações sociais, né? Mas aí a ética e a moral, elas entram, né, também nesses aspectos. E principalmente isso, no embate em que a gente tem que perceber o homem enquanto bom e enquanto mal, né? E se de fato aquilo é errado, se aquilo de fato é certo, se aquilo de fato é verdade, se aquilo de fato é mentira. Então, a sociedade ela não se vê mais presa a dogmas comportamentais, né? Não se vê mais presa a uma ordem social, nada. Então, a gente se bate justamente nessas questões no livro. E aí é que vão surgindo os questionamentos, né? E se de fato acontecesse em nosso país, né? Como é que seria isso? Né? Como é que a gente iria lidar com essas situações? Né? Então, a filosofia vem também para poder trazer essa perspectiva, né? E aí tem algo importante que eu queria destacar, né, além dessas coisas que eu vou falando, né, que ao longo da convivência no manicômio, né, o ser humano ele se vê justamente imergido na questão da moralidade, da cultura, né, desse aspecto selvagem, do egoísmo, né, que é dominado, né, por todos os apetites, todos os instintos, sejam sexuais, sejam sociais, sejam econômicos. Então, mesmo ali, a gente não consegue, de fato, perceber não digo nem evolução humana, mas um crescimento humano, né, diante daquela situação. Né? E a mulher do médico, né, ela é que enxerga tudo. Ela é quem vê esse aspecto, esse egoísmo. Né? Ela é quem vê, né, o que está acontecendo ali. Pelos olhos dela é que a gente percebe e vai entrando na obra. Né? E aí, um aspecto que a professora Silvia me falou, né, que Saramago ele tem uma frase que fala sobre isso. Né? Não somos bons e é necessário que tenhamos coragem para reconhecer que não somos bons. Né? E aí a gente poderia fazer um paralelo com vários filósofos, que eu não vou destacar aqui, mas Rousseau seria um deles. Né? Então, seria interessante fazer esse paralelo. Na filosofia, encontrei vários filósofos que poderiam fazer esse link, até mesmo o próprio Sartre, que aqui no estudo, né, sobre a existência humana, sobre o pensar humano, né, sobre essa falta de humanidade, né, num local em que existem seres humanos, que deveriam existir seres humanos. Então, a gente entra numa sociedade animal, digamos assim, né? mais grosseiramente falando. Né? Então, assim como também a gente pode destacar outro aspecto importante que a professora Franciele falou, né? Que é sobre o capitalismo. Né? Esse capitalismo ele faz com que as pessoas se afastem, né? Que as pessoas não percebam uns aos outros,
né, como de fato deveria perceber, falta essa sensibilidade, né, e justamente a epidemia da cegueira é uma crítica a esse capitalismo. Então, tem uma parte importantíssima do livro que ele fala assim: quem vê é quem percebe a crueldade do capitalismo e não aceita viver nesse mundo sem esperança. Já os cegos transformam-se uns contra os outros, mostrando as faces sombrias do ser humano. Então, ele traz justamente ao fato de que a mulher, o médico, é a pessoa que enxerga, né, que percebeu de fato quais eram as necessidades básicas daquele ambiente funcionar, e mesmo assim não funcionava, porque havia conflitos entre as pessoas ali dentro, né? Haviam vários conflitos ao ponto de ter que vender joia, de ter que pegar coisas que são de mais valor, né, para as pessoas. Não só joias, mas qualquer coisa que fosse de valor, né, que eles achassem que fosse de valor. E até mesmo o ser humano. Né, a que ponto o ser humano abre mão desse outro, que seria seu, dentro do seu cuidado, né, que estaria sob sua responsabilidade, digamos assim, né, para ter o que comer, né, para tentar sobreviver. Né? Então, eu encerro a minha fala trazendo algo importante que Saramago fala no início do livro. Né? É preciso chegarem-se todos para que enxerguemos a essência de cada um. Então, essa essência humana, naquele momento ali, está perdida. Né? E hoje, será que a gente, de fato, está enxergando a essência do ser humano, do nosso próximo, desse outro que a gente, infelizmente, não pode ter contato? Será que a gente está enxergando a essência de todas essas pessoas que estão passando por um momento difícil, de perda de seus familiares, né? De abrir mão, de estar perto desses familiares? Então, será que a gente não está perdendo isso hoje em dia? Então, essa é a minha reflexão. Então, eu encerro aqui minha fala e agradeço pela oportunidade. Pronto. A gente que agradece, professora. Foi um prazer. Todas vocês, deixa eu voltar aqui. A gente que agradece pelas contribuições. Eu vou dar uma olhada aqui, quem tiver questionamentos pode colocar. Eu gostaria de lembrar para quem entrou depois, né? Sobre o livro que a gente está discutindo, que é o livro Ensaio sobre Cegueira, do autor português José Saramago. Essa obra, gente, esse livro é um dos livros mais cobrados nos vestibulares, no Enem. Então, assim, a gente, claro, quer que vocês façam a leitura por todo o conhecimento, por toda a reflexão que esta leitura vai propiciar para vocês. Mas para quem está focado, e a gente sabe que vocês que estão no ensino médio têm sempre essa preocupação, é assunto de Enem, é assunto de vestibular, então é um dos livros mais cobrados nos vestibulares, no Enem. A professora Bianca, que foi quando a gente estava fazendo, né, a escolha do livro, a professora Bianca colocou que esse foi o livro que caiu quando ela fez o vestibular de biologia, né, professora Bianca? E que é um livro que marcou para ela e que deu muita sorte, né? Que ela fez a leitura, foi aprovada aí, no vestibular na época. Foi cobrada no vestibular dela da UESB. Então, assim, quem não fez a leitura, não deixa de fazer. Aproveita, faz a leitura, depois volta e assiste a live novamente para poder, né, construir aí algumas questões que ficaram, tá bom? Quem não pôde assistir, aí vocês compartilham o link. E a gente gostaria de pedir para quem ainda não fez a inscrição no nosso canal, vai nos ajudar muito, porque o YouTube agora também tem essa cobrança, até para fazer transmissão da live. Então, curte o nosso canal, né? Se inscreve aí no nosso canal, o canal do Monteiro Lobato. É mais uma ferramenta que a gente está iniciando, né? Nossa primeira, para estar nos aproximando, para estar compartilhando conhecimento. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de pontuar aqui, antes de abrir para ações,
é que, às vezes, na escola, a gente fica numa correria tão grande e que acredito eu que certamente se estivéssemos na escola, não teríamos a oportunidade de promover o encontro que estamos fazendo aqui para discutir uma obra tão importante, né? Então, assim, tem muitos desafios, estamos todos caminhando e aprendendo no caminho a superar, né, essa impossibilidade de estarmos juntos na escola, mas eu tenho certeza que esse momento, esse período, nos permitiu aprender muito e que retornaremos para as melhores e com novas ferramentas para promover um ensino de muito mais qualidade. Nosso objetivo, né? O objetivo da nossa escola é que vocês construam conhecimento, que a partir desse conhecimento construam uma vida melhor para vocês, para as famílias de vocês, para as comunidades de vocês, para o município de Firmino Alves, para o distrito de Itaiá e todo o nosso território, porque vocês vão para muitos lugares, né? Representarão o município de vocês em muitos lugares. Então, eu queria também pedir, nesse momento, que vocês possam estar aí comentando qual o tema da nossa próxima live. Não só literatura, como é um canal da escola, nesse canal a gente quer discutir muitos assuntos. Então, comentem aí, né, qual o tema que vocês querem discutir na próxima live. A gente, né, vai aí entre os nossos professores, e além dos nossos professores, que são excelentes, eu não canso de agradecer a parceria deles. Nós temos muitas escolas, gente, que estão realmente paradas porque não conseguem se mobilizar, não conseguem fazer nada, no sentido de superar os desafios. E, graças a Deus, eu sempre estou elogiando, a gente está sempre elogiando a nossa equipe, porque, apesar dos desafios, a gente tem conseguido fazer algo, mesmo que pequeno, mas a gente acredita que é uma semente que vai dar muitos frutos. Quem é Maicon? Estê está colocando aqui, Maicon quer estudar, está amando as atividades. Muita gente aqui dando parabéns. Léo está pedindo para diminuir as atividades. Léo, a gente tem que aumentar, Léo. Pode diminuir, não. Larissa colocando aqui que você arrasou. Sandy, Marinal, professora, dando os parabéns. Bianca, né? Bianca já dando para participar da próxima live. Vai pensando no tema, professora Bianca, para você estar aqui com a gente. Então, coloque aí nos comentários o tema para a próxima live e você, aluno, que quer também estar aqui com a gente discutindo na live, você também pode participar. A gente faz esse convite, tá bom? Eu gostaria agora de passar para as professoras, para que elas façam as considerações finais, né? David, saudade de você também, meu amor. E a gente encerrar a nossa live. Quem quer? Sirvene, Sandy, Franciele, fazer o encerramento? Alguma coisa? Bom, gente, então, já que é para agradecer, né? Já que é para encerrar, vamos encerrar. Gente, eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês, meus colegas, meus alunos, né? E também aqueles que não são meus alunos, né? Porque eu não sou a única professora de português da escola. Temos aí Doroélia, Marinalva, professoras, né? E a gente junto tem feito esse trabalho, né? De PLB na escola. E gostaria de agradecer a vocês, aos meus alunos, e dizer que estou com saudade. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês. Claro, gente, eu estava falando para a Franciele, né, que eu converso muito. Não sei se é um mal do professor de português, mas eu converso muito. É mal do professor. Eu falei assim, não, eu estou com medo do tempo, porque se fosse para fazer muitas outras considerações, eu acho que eu deixei de falar muitas coisas que eu queria falar, mas eu acredito que foi falado, né, o suficiente. Na sala, depois, se os meninos quiserem, a gente pode voltar a comentar novamente sobre a obra, porque ela nos traz muita reflexão, principalmente nesse momento difícil que toda a humanidade está passando, né? Será que não é o momento da gente parar e repensar não só
as formas sociais de se acionar, mas também pensar na questão da nossa existência, né? Pensar como nós estamos humanos, no tratar do outro, nas nossas relações, até mesmo com os nossos familiares, né? Com os mais próximos, depois com os mais distantes. Então, eu tenho muito que agradecer à escola por nos dar essa oportunidade. É um desafio muito grande você colocar seu rosto aqui e estar falando, né, para pessoas que você não sabe, que às vezes você não sabe até quantas pessoas vão ver esse vídeo, vão ter acesso. Então, é muito difícil, mas a gente fez por amor aos nossos alunos, porque a gente quer, sim, que eles tenham, né, algo nesse tempo tão difícil para poder estar aprendendo um pouco mais, né, refletindo, como o Paloma falou, não é para nota, é para a vida. E acredito que isso é para a vida, não só para a vida deles, mas para a nossa também, como aprendizado. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa quem puder. Quem não puder, se proteja quando sair, para que a gente possa voltar e que a gente possa, né, se abraçar. Acredito que em primeiro momento não, mas vai chegar a oportunidade da gente se abraçar, da gente chegar perto e se, como é que se diz? Compartilhar de pertinho, né? Agradeço a vocês, um beijo, tchau. Agradeço a Paloma, né, é ela que nos impulsiona, assim, que nos encoraja. Obrigada, Paloma, por estar nos motivando e nos ensinando tanta coisa, né? Eu agradeço a Deus por sua vida, nas nossas vidas, e também a nossa diretora, a nossa vice-diretora, os meus colegas. É muito bom estar trabalhando com vocês. Um beijo e tchau. Gente, eu estava lendo os comentários, obrigada aí o pessoal. Tem um amigo meu chamado Murilo, que ele está indicando alguns livros aí, já anotei, viu, Murilo? Esses serão para a gente poder... Eu ia perguntar quem é Murilo. Ele é meu amigo da gente. E tem uma pessoa também que falou aqui, David Irênio, Comunismo versus Socialismo. Na verdade, o livro é Capitalismo versus Socialismo. Seria uma discussão mais ou menos nesse sentido aí. A origem das espécies também. Então, deixa eu ver, a origem das espécies. Ah, tá. É outro tema, né? Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live, aos meninos, que eu ainda não conheço quem é Bruna Souza, mas obrigada, Bruna. Não sei nem quem é ainda, né? Mas eu agradeço a todo mundo que pôde assistir, a Paloma pela iniciativa, a França Siribento por abrir um espaço para eu poder também entrar na live e falar, né, que eu acho que a filosofia é muito importante em vários temas, nem né, praticamente todos, né, a filosofia entra aí, né, mas agradecer a professora Sandra, a nossa diretora Sandra, aos professores também, né, do Colégio Monteiro Lobato, e espero que tenhamos outras oportunidades, poder falar e discutir, né, uma visão também interdisciplinar. Tá? Obrigada a todos e boa noite. Se cuidem, né, e é isso. França. Bom, eu fiquei para o final, mas acho que eu fui muito contemplada pela fala de Sirbene e por Sandy também. Eu queria agradecer muito, foi uma experiência muito nova para mim. Bateu nervosismo, mas como a Paloma falou, depois passou. Mas topei o desafio mesmo foi feito com muito carinho, tá? Queria agradecer. Cuidem de vocês, né? Tomara que a gente volte logo para a gente poder se ver e que outras lives venham, né? Para a gente poder ficar mais pertinho. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, as palavras, todos os que estão comentando aqui, Bianca, agradeço demais, Bruna mandando para a Sandy, David, Irênio, quem não fez a leitura, que está falando aqui que vai fazer agora, né? E eu queria já convidar Murilo, amigo aí de Sandy, que nos acompanhou, para estar participando com a gente, Murilo, né? A gente fazendo esse intercâmbio. A nossa escola, a gente está sempre buscando promover essas parcerias, né? Esses amigos que nos ajudam tanto. E Altair Cirqueira também, ele trabalha na SEC, na Coordenação de Educação Ambiental e Saúde, em Salvador.
Ai, que prazer, Altair. Então, seja bem-vindo e que você possa também estar com a gente em alguma live, né? A gente discute muito a educação ambiental na escola, sustentabilidade, é um tema que os nossos professores gostam bastante. Vai ser um prazer fazer uma live com você, Altair. Então, para todo mundo, gente, que a gente podem mandar para os líderes de classe, né? Sugestão de tema, não apenas de livros, mas temas que vocês consideram importante a gente está discutindo aqui, temas que foram trabalhados nos nossos roteiros, né? O Sistema Único de Saúde, por exemplo, com a professora Bianca, foi excelente, todos os outros temas que foram trabalhados nos nossos roteiros, então vocês podem estar trazendo essa sugestão para a gente estar trabalhando aqui. Está discutindo aqui na nossa live. E, no mais, o que eu desejo, né, para vocês é que vocês possam aproveitar esses momentos, possam estar cuidando, né, de vocês, e a reflexão que fica, né, do livro, que a gente possa, né, nos libertar dessa cegueira que não foi o coronavírus que causou, né? Então, que a gente possa se libertar dessa cegueira, que a gente possa buscar sermos melhores, estarmos conectados uns com os outros, estar ajudando uns aos outros, né? Estar buscando, né, ser melhor, porque quando eu busco ser melhor, eu torno o meu lugar, o meu contexto melhor e assim eu melhoro o mundo. Não dá para querer que o mundo melhore para a gente precisa ser melhor, a gente precisa estar melhor, porque assim a gente vai conseguir melhorar o mundo. Então, um beijo para todo mundo aí que nos acompanhou. Compartilhe a nossa live, compartilhe o nosso canal, se inscrevam. Os líderes estão fazendo, os líderes de classe sempre nos ajudam também, viu, Eudes? Um abraço aqui para todos os líderes que estão aí mobilizando. E eu gostaria de lembrar a galera do terceiro ano que está ligada. Segunda-feira nós temos uma reunião para falar sobre o Enem. Não se esqueçam, às 14 horas, uma reunião aí através do aplicativo Google Meet para a gente conversar sobre o Enem, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigada, professoras, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né, pelo conhecimento que foi compartilhado, que o Senhor continue abençoando. Gente, a gente fica sem querer dizer adeus, porque está todo mundo aqui mandando mensagem. Jonathan mandando mensagem, Mo, já tem fã-clube. Jonathan, quem é, meninas? Me explica. Eu vi, é Sandy, né? Quem é Sandy, Jonathan? Sandy deu uma risadinha ali. É meu marido. Ai, o marido da nossa professora. Jonathan está convidado já para estar com a gente também na escola. Então, gente, um beijo e até a próxima. Oh, gente, não! Não. Calma. Eu esqueci o principal que eu estava na cabeça aqui pensando para agradecer. Nosso querido professor Otoniel. Se não fosse o Otoniel, não teríamos essa live, gente. Já tem quase uns 20 dias que o nosso professor Otoniel está aí na luta, buscando, investigando, estudando. Gente, vocês não sabem a dificuldade que é colocar uma live no ar. E Otto está ali firme com a gente, não só com o canal do YouTube, mas ele também está trabalhando aí junto com o Eric, que é um outro companheiro aí, um amigo da escola. E em breve a gente vai ter um site também, além do blog, além dos grupos de WhatsApp, da página do Instagram, do Facebook, do canal, a gente também vai ter um site. Então, aí agradecer o nosso professor Toniel, que está aí firme com a gente, nos proporcionando chegar cada vez mais longe. Otto, muito obrigada. Agora sim, tchau.